Estamos todos ao vivo. Ué, por que aqui não funcionou o flash? Acho que não está ligado. Está bom. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estaremos aqui fazendo o nosso culto em casa. Espero que alcance a cada um de vocês. É como eu falei, nós não sabemos louvar, não temos hinos, mas vou botar um fundo musical. Enquanto isso para vocês, e espero que a palavra do Senhor toque o coração de vocês, como tem tocado o nosso, e que Deus venha falar com cada um de vocês. Irei iniciar agora com a Ana Paula fazendo uma oração. Senhor, Deus, obrigado por esse dia abençoado, de não faltar os alimentos na casa de cada um, nem na minha casa, Senhor. Continua abençoando os meus filhos, Senhor. Você pode manter essa doença longe de nós, Senhor Deus amado. Continua abençoando este culto, Senhor, cada palavra que possa ser falada aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Também farei uma oração, porque é o que nós estamos precisando bastante nessa noite, não nessa noite, mas o nosso mundo, o nosso planeta, as nações estão precisando. E iniciarei e logo depois da oração, o Pedro Henrique vai trazer uma saudação. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, meu Pai, por mais essa oportunidade. Queremos, meu Pai, pedir por todas as nações, porque nós sabemos, meu Pai, que essa epidemia que está acontecendo, ela tem arrebentado muitas pessoas, não somente na saúde, mas também financeiramente, meu Pai. Quantas empresas estão fechando? Coitado, meu Pai, daqueles que são pequenos empreendedores. Toma, meu Pai, eles em tuas mãos. Toma cada empregado, meu Pai, que está passando pela cabeça de cada um, porque nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Mas, Pai querido, Pai amado, acalenta o coração de cada um, meu Pai, nessa noite. Acalenta o meu, da minha família, da minha parentela, acalenta dos meus amigos, meu Pai. Nos acalma, toma-nos nas tuas mãos, porque sabemos, meu Pai, que aos nossos olhos não tem solução, mas a Ti, meu Pai, a Ti cabe a toda solução. E eu creio que o Senhor já está providenciando a cura para essa epidemia e que essa epidemia já está jogada por terra em nome de Jesus. Trago agora o Pedro com essa oportunidade para que ele possa estar dando uma saudação. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu vou falar um pouco do quando Deus criou os céus e a terra. Antes de Deus criar os céus e a terra. No princípio, esse versículo se encontra em livro de Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de Deus criar a terra, todos nós estávamos nos céus e Deus, quando Lúcifer criou um desejo, uma inveja dentro de si, querendo ser maior do que Deus, mais poderoso do que ele. Então Deus expulsa ele do céu. Então aí Deus falou assim, haja luz, e houve luz, e Deus criou os céus e a terra. Logo depois veio na terra Adão. Aí Adão deu o nome para todos os animais que nós conhecemos hoje. E depois Deus criou Eva. Então depois da terra ser criada, começou a família, com Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim do Éden. Então eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Abel foi morto pelo seu próprio irmão porque eles ofereceram uma oferta para Deus. A de Caim foi oferecer holocausto, mas a de Caim foi recusada por Deus. Já a de Abel foi aceita. Então ele, com inveja, matou o seu irmão. Então a inveja destrói famílias. Isso a gente não pode deixar dentro de nós, porque isso vai destruir uma família, o nosso lar, um casamento. Como assim, Lúcifer foi expulso do céu porque ele criou esse sentimento dentro de si. Então não podemos deixar esse sentimento dentro de nós. Eu agradeço na rica oportunidade em nome de Jesus.
Amém, glória a Deus. Espero que o Senhor tenha falado ao coração de cada um de nós através dessa palavra e que continue falando conosco. Eu vou pedir também a Ana Paula para trazer uma saudação para nós. Senhor, em Jeremias 2 até o 3. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti da sua afeição, quando eram jovens, do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, uma terra em que se não semeia. Então já era consagrado ao Senhor e era a primícia da sua colheita. Todos que devoram se diziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Senhor Jesus, amém. A Ana Paula deixou somente um versículo aqui, falando em Jeremias. Nós sabemos que o profeta Jeremias, é até sobre ele que eu irei falar nessa noite. O profeta Jeremias, ele passou por muitas coisas, porque ele estava fazendo a obra do Senhor. Quando nós fazemos a obra do Senhor, muitas das vezes nós tomamos pedrada, muitas das vezes nós passamos por aperto, porque fazer a obra do Senhor não é fácil. É carregar uma cruz muito grande, porque Deus mesmo falou para que a gente pegasse a cruz e o seguisse. Então, que a gente venha continuar fazendo a obra do Senhor, e não faça de qualquer jeito, mas faça com sabedoria, faça com alegria, e não permita que as adversidades venham entristecê-los e parar na caminhada do Senhor. Continue em frente. Eu vou deixar para vocês essa palavra, e o nome dessa palavra é: arrependam-se enquanto é tempo. Essa palavra está em Jeremias capítulo 14, verso 10 e 12, que diz: assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés. Por isso o Senhor se não agrada dele. O Senhor não se agrada dele. Mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogue por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocausto e oferta de manjares, não me agradarei deles. Antes eu consumirei pela espada e pela fome e pela peste. O título desse capítulo que eu li diz que Jeremias clama ao Senhor, mas Deus não vai ouvir o clamor de Jeremias. Por quê? Porque Deus sempre manda alguém para falar conosco, seja ele para nos abençoar ou seja ele para nos repreender. Então eu vou começar falando para vocês um pedaço da vida de Jeremias. Jeremias nasceu por volta de 650 a.C., na periferia de Jerusalém. Era de uma família sacerdotal. O reino de Judá foi invadido pela primeira vez 53 anos mais tarde. Em Jeremias 1:2 é dito que ele foi chamado por Deus quando era jovem, no 13º ano de Josias, no ano 626 a.C. Jeremias profetizou aproximadamente 30 anos em Judá. Porém o povo não dava ouvido o que Deus dizia através dele. A grande maioria o criticava, dizendo que Jeremias só profetizava o mal para Israel. Saiba que nem toda vez que Deus levanta um profeta é para profetizar bênção para o seu povo. Muitas das vezes Deus levanta profeta para repreender o seu povo ao arrependimento. Foi o que Deus fez através de Jeremias. E não está sendo diferente nos dias de hoje, que muitos têm procurado
Perdão. Pois muitos têm procurado a Deus somente para receber suas bênçãos. Muitos estão esquecendo que Deus é muito mais importante do que as bênçãos que Ele nos dá. E só procura a Deus na hora do desespero, na hora da prova. Se nós levarmos para os dias atuais agora, quantos são aqueles que não estão procurando a Deus, mas por ter essa doença no nosso meio, essa coronavírus está no nosso meio, não somente no nosso país, na nossa nação, mas em outras nações, muitos agora estão procurando a Deus. Aqueles que nunca procuraram a Deus e que os pastores estão, por prudência, manter a sua casa espiritual, que é as igrejas, templo, espaço fechado, muitos estão criticando. Mas eu também vou falar, muitos criticam que os pastores, os padres, estão fechando as igrejas para fazer os seus cultos domésticos. Mas quando as igrejas estão com portas abertas, muitas dessas pessoas que estão criticando, nem lá botam seus pés. Então, em vez de criticarmos, e em vez de estarmos brincando com algo que está tão sério, invadindo o nosso país, a nossa nação e outros países a mais, nós deveríamos estar se colocando de joelho e orando para que Deus venha agir com a sua ação nessa situação que estamos passando, nesse vírus que muitas das vezes estão brincando, achando que não é nada demais, mas só que isso é sim. Isso tem muito a ver. Essa doença, ela tem matado pessoas. Essa doença, nós sabemos que existem outras doenças que matam até mais do que a coronavírus. Só que a coronavírus, ela se espalha muito mais rápido do que as outras. Irmãos, se os seus governantes estão falando para que vocês fiquem em casa, e se vocês podem ficar em casa, fiquem. Não saiam. Saia somente por necessidade. Quando vocês precisarem ir no mercado, quando vocês precisarem ir numa farmácia, ou realmente se a pessoa estiver passando muito mal e com uma suspeita muito grave dessa doença, para ir aos hospitais. Irmãos, e vocês que estão contaminados com essa doença, seja prudente, não queira contaminar mais ninguém com isso. Cuide-se da sua saúde, tome conta, não queira passar essa doença para outros, como nós já vimos por aí. Outro dia eu estava vendo no Facebook, um rapaz no outro país, ele pegava e passava sua saliva no metrô, para que outras pessoas ali, quando encostasse a mão, e por exemplo, levasse a boca ou o rosto, se contaminasse. Irmãos, isso nós não devemos fazer. Nós temos que trazer a cura. Nós estamos aqui orando, estamos falando para Deus, pedindo não somente a cura física, mas a cura espiritual dessas pessoas. Quantas pessoas estão sendo usadas para trazer o mal, para fazer essa doença se prolongar e se espalhar. Hoje mesmo eu tive que ir na rua e vejo uma pessoa antes, mais ou menos uns 3 metros, de eu passar por essa pessoa espirra e não colocou o seu antebraço na frente do nariz. Irmãos, quando você faz isso, a pessoa que faz isso, ela espalha essa doença. Vamos pensar uns nos outros, não vamos fazer isso. Vamos pensar nos idosos, nos jovens, nas crianças. Porque a gente fala muitas das vezes, realmente as crianças e os idosos são aqueles que mais são prejudicados. Mas a doença pega em todos. Todos passam essa doença. Vamos nos precaver. Vamos parar de sair, de fazer aglomerações indevidas. Aglomerações que não são necessárias. Quantas empresas estão fechando para que seus funcionários fiquem em casa, para que não pegue essa doença? O inimigo, ele é sagaz. Ele tem destruído tudo. Olha o que ele tem feito. Ele tem destruído as famílias. Ele tem destruído a comunhão. Não vamos deixar que o inimigo vença
Vamos entregar a nossa vida para Deus. O importante não é adorar somente quando estamos em bonância, mas o importante também é adorar quando estamos passando provações. Porque quando passamos provações, nós não podemos esquecer aquilo que Deus já fez para a gente. Pois se Ele ainda não fez na sua vida aquilo que você necessita, é porque Ele está te preparando. Ele está te preparando. O apóstolo Paulo mesmo diz, no capítulo 4, versículo 11 e 12 de Filipenses: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Irmãos, é o que o apóstolo Paulo nos ensina nessa noite, que temos que continuar adorando a Deus, não importa a circunstância. Eu vou terminar essa palavra para vocês e espero com uma frase que uma vez eu vi ao entrar numa van e estava num adesivo a seguinte frase, que estava dizendo assim: Deus, sem você, Ele é Deus, mas você sem Deus, você não é nada. Então vamos continuar com Deus, não importa a circunstância que estamos passando, não importa a luta que estamos sofrendo, mas vamos continuar, vamos dar as mãos e unido venceremos. Vamos orar a Deus para que essa doença venha a ser dissipada, que ela venha a ser exterminada pelo poder do Espírito Santo. Adore o Senhor em qualquer circunstância que você esteja passando. Amém, irmãos? Vamos estar orando aqui agora para estar terminando esse culto. Espero que essa palavra tenha tocado o coração de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus fale com cada um de nós. Continue falando conosco através de cada um. Eu estou aqui com a Juju, não sei se ela quer falar alguma coisa. Quer, Juju, falar alguma coisa? Então dá um tchauzinho para todo mundo. Dá um tchauzinho. A Juju é envergonhada assim mesmo. Mas ela está aqui orando baixinho, sempre aqui quietinha na dela. Mas eu creio que ela está aqui orando também ao Senhor. E através do jeito dela orar, eu creio que Deus tem tocado no coração dela, não somente dela, mas de outras crianças. E nós sabemos que a oração, principalmente da criança, ela é sincera. E é o que Jesus falou: deixe-me vir as criancinhas. Quando vocês estiverem fazendo um culto doméstico, traga os seus filhos para perto, mesmo que eles fiquem muitas das vezes, como a minha filha aqui, que ela está quietinha. Mas eu creio que a palavra está entrando no coração dela e de outras crianças que possam estar ouvindo essa palavra. Que o Senhor Jesus venha tocar no coração de cada um de vós. E que a Ana Paula fará mais uma oração para entregar esse culto e essa palavra na mão do Senhor. E se Deus quiser, domingo ou até antes, estaremos fazendo mais cultos para que a palavra do Senhor venha a ser espalhada. Porque o templo do Espírito Santo, a igreja, a verdadeira igreja do Senhor, não são 4 paredes, mas sim a cada um de nós, que levamos a palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Ora. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor, obrigado por escutar cada um, tocar no coração da gente, Senhor. Continua abençoando os que estão lá no vídeo, ouvindo a palavra, Senhor, tocar no coração deles também, Senhor. Leva a palavra deles em todos os lugares, Senhor. Abençoa nossa casa, nossa família, abençoa a nossa despesa, todas as pessoas do mundo, Senhor. Dê uma noite tranquila para cada um de nós, um dia também amanhã abençoado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, compartilhe essa palavra, porque eu creio que muitas pessoas estão necessitadas dessa palavra e dessa oração. Vou pedir para o Pedro também fazer mais uma oração, que ele entregue os nossos familiares, os nossos amigos e amigo dos amigos
na mão do Senhor. Senhor meu Deus, Pai, venho te pedir, Pai, toma minha família em tuas mãos, Pai. Toma todos aqueles, Pai, que mesmo não estando no teu caminho, Pai, mas que eles venham voltar para o teu caminho, Pai. Que eles não venham ouvir pessoas falando, não vá para a igreja, mas que eles vão falar assim, vou sim, eu vou sim ver aquele culto online, Pai. Toma a vida de cada familiar meu, Pai. Toma meus familiares, Pai. Toma o meu tio Cordeiro que está lá no Ceará, Pai. Com saudade dos seus familiares, Pai. Aqui no Rio, Pai. Que ele disse mesmo hoje, Pai. Que ele não tem família lá. Ele só tem família aqui, Pai. Toma a vida dele, Pai. Que essa doença acabe, Pai. E que ele possa vir visitar a família dele, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, aonde vocês estiverem, ponham a mão de vocês em forma de concha. Eu estarei apretando a bênção apostólica para cada um de vocês. E que o Senhor Jesus venha abençoar cada um. Um grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, não seja só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz amém. Graças a Deus.